Pronto. Então, tem essas atribuições, né, que deve ter ciência expressa. Então, para quem está devendo aí, já repassar essas informações para a PROAD aí, porque a gente já mandou até a listagem dos processos que a gente vai executar, então precisa ter essa formalização dessa equipe, né? No inciso 4, ele fala que os papéis de integrante da equipe não podem ser cumulativos. Isso aqui é que antigamente, o que é que ocorria? A equipe só tinha duas pessoas, só tinha o requisitante, o técnico e o administrativo. Só que o técnico, ele era administrativo, ele fazia os dois papéis. Agora não, ele diz, ó, os papéis de integrantes da equipe de planejamento não poderão ser cumulativos pelo mesmo servidor, salvo quando aos papéis de integrante requisitante e técnico. Pode ocorrer isso, no requisitante e técnico. Mas, em casos excepcionais, mediante justificativa fundamentável dos autos e aprovado pelo Comitê de Governança do órgão. Então, se realmente tiver que acontecer isso, tem que ter toda essa justificativa e tem que estar pautada no processo. Daí, né? E aqui ele fala no inciso 5, referente ao dirigente de TI, né? A indicação e a designação do dirigente de TI para integrar a equipe planejamento somente ocorrerá mediante a justificativa. Então, até porque, se o diretor de TI tem participação na equipe de planejamento, ele tem interesse que aquilo ocorra. Então, isso pode dar uma mudança no perfil da equipe, né? Então, a ideia é que seja uma equipe independente, que o pessoal seja da área de TI, ele pode dar o feedback realmente se aquela solução é importante para a instituição. Que importante é, mas se realmente, tecnicamente, aquela solução é viável. Porque dificilmente a gente vai abrir um processo de TI que a solução não seja importante para a instituição, isso é fato. Mas, tecnicamente, ela pode ser inviável, pode ser que a gente tenha outra solução melhor. Então, a equipe de planejamento é que vai detectar isso aí. Então, dando prosseguimento, né, um dos artefatos que é o mais complicado para a gente, da equipe de planejamento, é a elaboração do estudo técnico. Esse estudo técnico, como diz aqui, ele é elaborado pelo requisitante e pelo integrante técnico, mediante ao DOD, né, que é o documento que oficializa a demanda. Pegando esse documento, ele vai ter uma visão macro do que é a solução, mas ele tem que provar que aquela solução é bom para a instituição. Provar o direcionamento, qual o melhor caminho. Então, eu tenho que fazer um estudo técnico da viabilidade de adquirir aquela solução, ou aquele fornecedor, ou aquela marca, enfim, tem que ver o contexto para ver em que situação a gente vai atuar no estudo técnico, né? Então, com esses dois integrantes aqui, requisitante e técnico, a gente pode fazer uma análise comparativa de solução, uma análise comparativa de custo, uma estimativa de custo total da contratação, ou uma declaração de viabilidade da contratação. Um exemplo prático, que a gente está passando agora, né? Solução de Wi-Fi. A gente já tem um fabricante dentro do nosso instituto que já tem os equipamentos daquele fornecedor. Como a gente está em processo de adquirir novos equipamentos para expandir a solução Wi-Fi, aí, na hora de elaborar o estudo técnico, a gente tem que fazer a pergunta simples. É melhor continuar economicamente com o mesmo fornecedor? Ou é melhor a gente abrir para uma solução de outro fornecedor e fazer esse comparativo? Qual o custo? Se eu adquirir os mesmos equipamentos, eu vou fazer uma licitação direcionada, só com o fornecedor que eu já tenho, eu vou ter quanto de custo? Faço minha demanda, vou ter 1 milhão de custo. Mas se eu esquecer e contratar uma outra solução, do zero, eu vou ter um custo maior ou menor? Então, são essas perguntas que são feitas no estudo preliminar e a gente tem que fazer essas análises, né? A gente sabe que tudo no final, a essência principal é valor. Às vezes, a gente adquirir apenas equipamentos adicionais seja mais caro do que a gente adquirir uma solução por completa daí. Então, às vezes, a solução que você tem, ela é cara, aí, né? E se você for expandir ela, se torna um valor bem maior do que você for comprar uma solução do zero. Então, tudo isso é feito, tem que ir atrás de atas, fazer pesquisa com fornecedor, enfim. Então, são essas análises. Então, é a parte que
da fase de planejamento que mais demora é essa daqui. Depois que passar por esse estudo, a gente tiver a comprovação disso aí, pronto, o resto é tranquilo. Daí. Até porque a gente já participou de alguns eventos do TCU, né? Tanto online como presencialmente, e eu vendo alguns auditores, né, ele falando, eles chegaram e disseram, ó, no início, quando a gente foi implementar em N04, a nossa ideia era que pelo menos os processos tivessem esses artefatos. A gente sabia que era complicado a gente ver o conteúdo, mas os artefatos a gente pelo menos exigia. Agora não, a gente já chegou na maturidade que agora a gente consegue ver o conteúdo desses estudos. Então, se o cara estiver fazendo um direcionamento, o cara, beleza, ele não fez uma licitação aberta, ele fez uma licitação direcionada. Por quê? Primeira coisa que ele vai ver o porquê cadê o estudo técnico dele? Ele está me provando que ele está fazendo licitação só direcionada àquele fornecedor, daí ele vai olhar lá, se for plausível, ok, segue o fluxo do processo. Mas se não for, o processo se torna inviável e é passivo de auditoria. Então, para quem conhece, né, o TCU agora, ele está usando inteligência artificial nos seus sistemas para fazer auditoria, né, em alguns sistemas. Então, qualquer coisa fora do contexto, se vocês pesquisarem na internet sobre a Alice, tem a Alice e Bob, parece, Alice e Bob. São, cada pessoa, ela tem uma função específica para quando for verificar os processos no Comprasnet, né? Então, ele vai lá no Compras Governamentais, se ele vê algum indício de alguma coisa superfaturada, ou um exemplo prático, para vocês terem ideia, um exemplo. Bora supor que eu vou adquirir aqui computador, um exemplo. Computador. Vou adquirir computador aqui e faço uma média de preço. Faço uma média, mas eu quero direcionar. Bora supor que eu estou na intenção de direcionar. Eu vou pegar uns computadores top, vou pegar uns computadores Mac. Aí, vamos supor que a média dos computadores do Macintosh é 10 a 15 mil reais. Eu boto lá, fiz minha pesquisa, fiz tudo certinho. Fiz minha pesquisa de preço, ficou um preço médio 12 a 13 mil reais. Computador, notebook, por exemplo, notebook. Vou lá, passou pela parte do planejamento, chegando na licitação, vocês vão chegar lá, vocês vão executar a fase de vocês. Vocês não vão indagar se tem que comprar Mac ou não. Vocês vão fazer lá, bota lá no pregão. Pronto. É aí onde entra a inteligência artificial. Então, ela vai olhar lá, ela está lá verificando, ela só, opa, processo entrou aqui, Instituto Federal, notebook, 15 mil reais. Aí, automaticamente, ela tem na base, né, a média de notebook, média de preço, 6, 7, 5, ela já acha estranho. Pô, tem uma média de preço aqui de 15 mil. A média de preço que eu tenho aqui de todas as aquisições de notebook é 6, 7 ou 5. Então, é um processo que ela já fica de olho. Então, ela já vai pegar aquele processo e vai fazer a investigação, o que é. Então, essa inteligência artificial ajuda os auditores, porque, se você for ver, é inviável ter uma equipe de auditor para olhar meio mundo de processo que ocorre no Brasil, no Estado ou no Instituto. É muito complexo. Então, essa solução de inteligência artificial ajuda quando você pega um processo que tem alguns parâmetros fora do contexto, para ser passivo de auditoria. Então, tem aqui, né, o estudo técnico, como eu falei, que é o que mais demora, e quem assina esse estudo técnico? São os integrantes, técnico e requisitante, eles vão assinar o estudo técnico, a autoridade máxima de TI, né, ele também assina, confirmando, e a autoridade superior, autoridade máxima, né, somente, aí ele dá a observação aqui, somente caso a autoridade máxima de TI venha compor a equipe de planejamento, aí é que é uma autoridade acima da de TI. A princípio, é o integrante técnico, requisitante e área de TI. Mas, se o diretor estiver envolvido na equipe de planejamento, aí uma instância acima da de TI que faz a assinatura do estudo técnico. Termo de referência, né? Então, o termo de referência, ele precisa do DOD e ele precisa do estudo técnico para elaborar o termo de referência. Lembrando, pessoal, uma coisa que eu quero deixar claro aqui, o termo de referência de contratações de TI é diferenciado. Já teve situações, até na própria procuradora, que
o termo de referência tem que ser o modelo do governo referente à TI. Então, se chegar para vocês um termo de referência que não é um padrão de vocês, é um padrão de TI. Então, já existe um modelo. Já foi feito isso na prática e teve que voltar o processo para a gente fazer as adequações. Então, o próprio governo exige que o modelo de termo de referência tem que ser o modelo que é referente a IN 01. Então, depois eu vou mostrar onde é que tem esses modelos, que a gente já fez as adaptações. Mas todos esses documentos têm que ser os documentos disponibilizados pelo governo, pela área lá de compras, compras governamentais, né, a área de TI, que depois eu vou mostrar para vocês. Então, precisa desses 2 documentos para elaborar o termo de referência, né? Então, o termo de referência é elaborado pela equipe de planejamento, por isso que tem um ator da administração, né? Um administrativo para ajudar a fazer o termo de referência com a equipe, com o requisitante e com o técnico, né? A partir do ETP e seguindo algumas informações aí. O termo de referência é assinado pela equipe de planejamento e pela autoridade máxima de TI. Então, lá no estudo técnico, é apenas o requisitante e o técnico assina e a TI. No caso, o representante máximo da TI. O termo de referência é a equipe toda, requisitante, técnico e administrativo, junto com a autoridade máxima de TI. E depois vem a autoridade competente, que é o pessoal da PROAD ou DAP, aí para dar seguimento ao termo de referência. Uma coisa que eles exigiram agora, que qualquer aquisição de TI, não sei se está nas outras aquisições, que tem um CATMAT como referência, quando for fazer a planilha dos itens. Então tem que estar lá, item 1, notebook tipo 1, CATMAT desse notebook. A gente sabe que não, para quem já mexeu nesse site aí do Comprasnet, o CATMAT, a porcentagem é muito baixa de achar o que realmente a gente quer. Mas ele quer um modelo de referência, ele quer um CATMAT lá para eles terem uma ideia se o seu item bate com o CATMAT dele. Mas a gente sabe que se for pegar a descrição na ponta da linha, não bate, né, com o que a gente necessita. Daí. Mas a gente normalmente pega um genérico que atenda a todos. Daí. Então, isso aí já tem que estar agora no termo de referência. Prova de conceito, né, no termo de referência, nos casos de necessidade de realização de prova de conceito, os procedimentos e critérios objetivos a ser utilizados na avaliação da mesma deverão constar no termo de referência. Um exemplo prático, processo de aquisição de toner. A gente precisa de uma prova de conceito disso aí. Então, a metodologia tem que estar no termo de referência. A gente já passou por isso, a gente fez um ano passado, junto com o pessoal aqui da PROAD, e a gente botou prova de conceito, os fornecedores que ganharam mandaram um item para a gente avaliar e tal, tudinho. Então, isso aí tem que já estar definido no termo de referência. Então, um resumo do que eu falei aqui, né? As fases de planejamento, seleção e gestão de contratos. Cada fase tem entrada de um artefato e saída. Para começar a fase de planejamento, precisamos do DOD, onde tem todo um fluxo aqui de execução. Sai um termo de referência, que entra na etapa do pessoal de licitação, que eles não vão olhar o estudo técnico, o DOD, eles não vão olhar esses artefatos, eles vão olhar o termo de referência, porque esse termo de referência é que vai virar um anexo do edital. Então, eles vão focar no que eles precisam. Então, eles precisam do termo de referência, tem todo o fluxo aqui de elaboração, pesquisa de preço, e vai sair daqui o quê? Um contrato, onde vai entrar a equipe de gestão de contratos, que no final vai gerar um termo de encerramento do contrato. Pronto. E lembrando que o documento de gestão de risco, como está aqui embaixo, ó, é um documento que ele anda em todas as fases. Então, ele é atualizado fase a fase. Aí. Então, um resumo geral, como eu tinha falado, ó, qualquer aquisição de TI, tanto a nível de instituição como a nível de camp, tem que estar alinhado com o PDTI, está no plano anual de contratações e a política de governança digital. Esse alinhamento tem que estar em conformidade. E tudo isso aí seguindo a IN01, né? Isso. Qualquer ponto desse em déficit tem que esperar atualizar para comprar, porque se a gente fizer isso e o processo parar na procuradoria, ela vai mandar devolver pedindo a comprovação daquele item nesses documentos. Daí.
Então, pessoal, essa foi a parte teórica que eu queria mostrar para vocês. Vou mostrar aqui algumas ações do que está sendo feito. Antes de a gente entrar nas ações, eu paro aqui, 5 minutinhos, para a gente perguntar dúvidas, sugestões, críticas, enfim, que vocês quiserem falar, ficou bem claro, quer que eu repita algum ponto. Quem puder dar um feedback aí, ou falando, ou dar um sim aí no chat, para a gente entrar na etapa 2 agora da apresentação. Pode falar aí, Fala, Jean. Boa tarde, meu povo. Tá só me ajustando aqui, porque aí como eu tinha saído do padrão de ficar na reitoria, eu precisei ficar na reitoria hoje, aí tive que correr atrás de comida ali. Aí por isso que acabei me atrasando um pouco. Não, Milton, com relação à questão da novidade que eu tinha dito, assim, na realidade não é nada que interfira no fluxo em si do funcionamento. Mas aí tem uma questão que foi uma alteração de norma recente, que aí eu até pedi para Edson explicar melhor isso aí, que assim, tem uma IN que saiu agora, que ela exige agora que seja feito um estudo técnico preliminar digital, ele seja lançado no sistema do governo, um sistema próprio que eles criaram para isso. E aí a norma ela é meio dúbia em algumas coisas, porque assim, ela diz que tem que ser lançado a informação no sistema, só que em relação à de TI, ela fala que TI tem uma norma própria. Isso. Mas aí, Claro, assim... lá, Jean, tem um adendo lá que ela deixa TI de fora, né? Mas o pessoal... Eu tive um curso sobre isso aí, o próprio pessoal do ETP Digital, né? Eles já estão alinhando com o pessoal da Secretaria do Governo Digital para alterar a IN01, porque eles acreditam que o ETP Digital já está genérico o suficiente que dá para a gente usar, entendeu? Até porque ele permite você adicionar campos, seções, aí tem como a gente customizar e deixar no padrão da IN01. Não, isso aí, assim, é o que ficou, assim, no entendimento que a gente teve com a norma, aí é o pedaço dúbio da coisa, que o pessoal tá, hora diz que não tem nada a ver, hora diz que sim, fica nessa confusão. É o seguinte, a estrutura do estudo técnico preliminar não, seria a estrutura da IN01. Só que aí o pessoal está numa discussão sobre a obrigatoriedade de ter que se lançar as informações nele. Não abrindo mão do lançamento da ETP. Para TI, não. Era Não é só ver obrigado a usar o sistema, elemento. não. Mas eles estão alterando em breve a norma para obrigar, entendeu? Por enquanto, todas as outras contratações, menos a TI. Isso foi o que o secretário falou, né? Na apresentação. Mas assim, é isso que está dúbio na história, porque assim, nem a própria normativa ela deixa clara. Então, ele esclareceu isso ela lá, só dá né? abertura, ela só dá essa abertura com relação à estrutura. Ele não fala da obrigação, não. É assim, era só a gente fazer esse alinhamento para não ter problema também nos processos na frente. Porque a partir desse mês, todo processo que já for publicado a partir de agora já tem que ser com digital. Menos o de TI, né? Uma observação... Não, é isso que eu estou dizendo, assim, eu não tô descartando 100%, porque assim, aí é por isso que eu pedi até para Edson comentar, porque assim, tem coisas na norma que não deixa esse descarte claro. Não, mas ela tem um item lá, claro, que a de TI tem uma norma própria, vai seguir a N01. Aí o secretário falou, no dia lá que ele estava lançando o governo digital, o ETP digital, levantou essa dúvida. Aí o secretário lá falou que eles já estão em contato com o secretário da Secretaria de Governo para alterar a IN01, porque aí ele diz lá que a IN01 tem uma legislação própria, né? As coisas de TI tem que seguir a IN01. Aí eles vão alterar a IN01 para que venha o item obrigando a usar o ETP, entendeu?
Ô, Mel, Aí legalmente a gente vai ter esse respaldo. é porque, só para complementar um pouquinho aí do que Jean colocou, a partir de dia 1º agora de agosto, a gente não consegue lançar edital sem o ET digital. E é exatamente isso. Lá na norma, ela não diz que... falta essa informação que, inclusive, você está colocando aí, que não obriga a TI a usar o ETP digital. Ainda vai vir essa norma, entendeu? Então, aí eu não sei se até lá... Eu não sei se até lá eles vão fazer essa alteração, né? Mas foi o que o secretário falou lá, no dia da apresentação. Tá até gravado, tem no YouTube lá. Não, tem uma série de coisas que essa instrução normativa 40, ela deixou em aberto, e aí a gente precisa ver como ajustar. Porque, por exemplo, para se lançar um edital, a gente faz compra conjunta. Então, para se lançar um edital, eu tenho que ter um ETP digital para vincular o edital na hora da publicação. Mas aí nós temos várias UASs participando do nosso processo. Eu não vejo problema, não. Se a gente alinhar que vai usar, eles também não proibiram de usar. Só não existe a obrigação legal na IN01 nem na outra, entendeu? Não, que eles vão fazer essa alteração. Mas eu acho que dá para a gente alinhar, porque eu assisti o treinamento lá, a apresentação toda, ele está bem genérico e tem como a gente adaptar nosso CTP tranquilo, do jeito que ele é hoje na IN01 e jogar para dentro do ETP digital, entendeu? Isso. Não, então, é exatamente isso. É só a gente alinhar isso aí, como é que vai ficar. Eu acho que mesmo não sendo obrigatório, mas a gente pode alinhar e configurar o nosso ETP para o modelo aí. A gente teve uma discussão junto com os diretores de TI de outras instituições quando rolou esse treinamento, né? Eu não pude participar, mas Melco foi. A conclusão que foi lá foi o seguinte, foi o que o Melco falou inicialmente. A TI não tem a obrigação de usar, mas também não, se quiser usar, também não é proibido. Isso é fato. Isso. Se quiser usar, pode usar. Agora, o que você falou é importante, o que Edson falou é importante, porque se ele estiver lá proibindo, só faz um processo, abre um pregão se tiver ETP digital, então está meio que forçando, né? Então, eu acho que é por isso que deve sair uma alteração mais urgente possível da IN01 ou da IN40 obrigando, entendeu? Ou então, na melhor das hipóteses, haver um mecanismo lá para a gente sinalizar que é um processo de TI e aí o edital passar, né? Porque, viu, Melk, por que a gente estava falando da questão do alinhamento? É por conta dessa questão do edital, porque, assim, como a gente ainda vai publicar, e aí, assim, infelizmente tem algumas coisas que o Serpo faz que monta o sistema e depois que a gente começa a rodar é que começa a surgir os problemas. Então, assim, como a gente nunca publicou edital agora, já a partir desse momento da obrigação, a gente não sabe se na hora que eles montaram, se eles vão dar essa brecha para a gente indicar para excluir os de TI, né? Isso. Aí por isso que a gente estava falando da ideia da gente discutir esse alinhamento. Mas eu acho que independente disso, a gente já pode alinhar, né? E já seguir. Porque se fosse o caso, a gente já faria, só para a questão mesmo de garantir e não correr esse risco. Já tem até já tem um na agulha aqui de antivírus que a gente já vai jogar nele. Se for, meu amigo, o que for para facilitar, isso aí com certeza a gente não vai... Aí já é o teste, já tem um aqui já quase na agulha, a gente já lança nele e já vê os bugs que vai dar. Não, isso aí já para fazer realmente esse teste, é até para fazer a avaliação. Até como esse aí também é um processo mais simples, fica até melhor de rodar nele. Beleza. Não, tranquilo. Pronto, aí a gente vai conversar aí posteriormente para alinhar tudo direitinho. Beleza. Porque eu estou vendo aqui o manual, eu botei até o link aí no chat, é como se fosse um formulário e você vai jogando os dados. A gente pode fazer no nosso artefato, o conteúdo, e depois é só Ctrl+C, Ctrl+V jogando lá. Pelo que eu estou vendo aqui. Aí depois tem que prover o acesso para a gente, né, Edson? Isso. Já. Isso. Não, tranquilo. Porque parece que tem que vocês quem vão ter que liberar um usuário lá, né? Não, é o cadastrador do Instituto que monta. Isso. Ô, Milton. Oi. A Luísa aqui de Juricuri. Jean tá por dentro a respeito de uma carona que a gente tá tentando de notebooks. Aí, acerca de adesão, como é que tá
essa A questão gente aí vai conversar, Luiz, no final. Eu vou falar sobre isso aí no também, final. né? Beleza. Isso. Pronto, Ó, só para aí para fechar essa parte, eu acho que a gente já tá alinhado, né? É só depois a gente já conversar melhor sobre isso aí. isso. Eu peguei Pronto. aqui o manual do EPP, só para mostrar para vocês, ó. É só selecionar o item e jogar o conteúdo. Uhum. Selecionar a descrição, como todo. E a seção que não tiver, adiciona. Adiciona. Pelo que eu vi, é tranquilo, não vai mudar o fluxo, não. É só questão de cadastrar no sistema quando, se realmente não tiver como forma de tirar do fluxo de TI. É como eu disse, não é Não, é obrigado, mas também tranquilo. não é A gente já vai proibido. fazer o teste no de antivírus nele. Aí já com o Edson GA, já faz tudo, aí dando tudo certinho. Os outros a gente já vai pro tabela. Pronto. Pronto. Aí você vê só meu, você já organiza aí com o Edson, porque é ele que está mais por dentro. Inclusive, eles participaram de uma capacitação agora, final da semana passada. Aí você já organiza com ele para ir adiantando. Então, tranquilo. Tranquilo, beleza. Pronto, pessoal, alguém quer falar mais alguma coisa para a gente ir para a segunda etapa da apresentação? Eu vou falar isso, Luiz. Quando a gente chegar nos processos da QTI, a gente vai dar uma geral. Tranquilo, beleza. Beleza? Pronto. Então, dando seguimento aqui, algumas ações, né, que a gente fez com essa parte de contratações de TI, né? Como a gente sabe que é uma área específica, é um processo de aquisição diferenciado dos outros, né? Então, a gente fez algumas ações. A gente criou uma área no site do Instituto específico com informações de contratação de TI específica, que eu vou mostrar para vocês. A gente criou um fluxo de processo de TI, que a gente vai mostrar aqui para vocês. A gente criou uma norma operacional específica de TI, contextualizando o AIN, né, de uma forma adaptada à nossa realidade. Então, teve uma norma operacional referente a isso. Um manual de contratação, para quem nos campos for fazer as aquisições e tal, já tem um manual informando, passo a passo, todo compilado. E ainda tem um guia de contratação, um guia resumido. Às vezes o cara já tem um conhecimento, né, do manual, ele diz, não, deixa eu ir aqui no guia, eu acho que eu estou faltando alguma coisa, eu vou mostrar aqui para vocês. E, no fim, a gente criou um painel simples para monitorar as contratações de TI de 2016 para cá, né? Saber como é que estão os status e tal, tudinho. Então, eu vou mostrar aqui esses artefatos antes de a gente dar seguimento a... Deixa eu abrir aqui. Então, pegando aqui, se você chegar aqui, tem várias maneiras. Ou você pode botar barra DGTI lá em cima, ou vir aqui, instituição, diretorias sistêmicas e gestão de tecnologia da informação. E aqui tem a página da TI específica, e dentro aqui tem planejamento das contratações de TI. Tem várias outras áreas, mas a área específica para a área de vocês, né, de DAP, PROAD e TI, é planejamento das contratações de TI. Quando clicar aqui, ele tem todas as informações referente à contratação de TI. Então, ele tem uma informação, né? Tem um painel que eu vou mostrar para vocês, e aqui começam os manuais. Norma Operacional 02, processo de contratação. Se você clicar aqui, já tem uma norma toda detalhada como é que é o processo de contratação dentro da instituição. Essa norma a gente já conversou com a PROAD, já alinhou já teve várias reuniões, então é uma norma simples de 5 páginas, tranquilo, contextualizando a nossa metodologia dentro do Instituto. Tem um manual de contratação, então aqui já é o processo de execução propriamente dito, né? Manual de contratação, está aqui as informações, então ele fala aqui alinhamento, fase, explica o que eu falei aqui, né? De mais sintetizado com conteúdo, né? Então aqui tem as figuras, tem os links com as leis específicas, decreto tal, baseado em qual decreto, qual normativa, tem as fases, tem uns fluxos, informação dos fluxos aqui, detalhando cada fluxo. Então, é uma coisa um pouco mais detalhada, só são 19 páginas. Então, tem todas as informações e aqui tem os fluxos que a gente fez, né, referente a essas atividades de contratação. Aqui tem um guia. Esse guia, ele dá uma forma resumida do processo. Então, tá aqui, vocês podem até imprimir. Então, tem aqui, são 2 páginas só. Ele explica todas as fases, ó. Etapa 1, etapa 2, etapa 3,
etapa 4, então explica, estudo técnico, lista base, então ele dá uma geral, é um contexto geral, pode imprimir e ficar para consulta, isso aí não tem problema. Tem um checklist, esse checklist é importante, por exemplo, vou fazer um processo de TI, o que é que precisa estar dentro desse processo? Inicialmente na etapa de planejamento. Se você clicar aqui, tem aqui documentos necessários na composição de um processo de aquisição de TI. Você tem que ter emissão do documento de oficialização de demanda, tem que ter um DOD. Emissão da portaria da equipe de planejamento da contratação, aquela portaria que a gente falou antes, tem que estar dentro do processo. Emissão do fluxo, é optativo, você pode botar ou não. Demanda consolidada, emissão de documento consolidado de justificativa e memória de cálculo de cada unidade. Porque a gente precisa dessas informações, até para a gente fazer nosso estudo técnico. Por isso que a gente fica em contato com o setor de ETS, quando termina um processo no SICABS, a gente coleta essas informações dessas demandas, para, pelo quantitativo número, a gente começar a fazer o nosso estudo. Depois tem a fase de planejamento, que tem estudo técnico, né? Emissão do documento de estudo técnico, termo de referência, certidão de adoção de minutas da AGU, caso necessário, emissão do documento de mapeamento de risco, abrir processo no SWAP, e verificar se todos os artefatos elaborados entre 1 a 8 estão anexados no sistema de projeto Redmine. Então, quando a gente faz as versões finais, a gente anexa tudo no Redmine e já disponibiliza para a fase de seleção de fornecedor. Então, a gente já fez checklist já para não ter problema. Eita, faltou documento tal. Então, qualquer processo que parta da TI, a gente pega esse checklist e vê. Tá tudo aqui, tá, pronto, pode mandar. Pode até voltar o processo por algum conteúdo mal elaborado, mas em termos de falta de documento, não vai, porque a gente segue esse checklist. Aqui embaixo tem fluxo do modelo de contratação, que foi aquele que eu mostrei para vocês na apresentação, que tem as 3 fases e tal. E, por fim, que foi o mais trabalhoso, que a gente já homologou ele N vezes, até chegar no modelo ideal, né? Que é o processo de contratação de TI aqui dentro do Instituto. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Aqui tem todas as fases, ó, planejamento da contratação, tem a fase aqui de seleção e tem a fase aqui de gestão de contratos. Então, tudo que é feito está aqui nessa fase. Então, só pegar aqui rapidamente, um exemplo, área requisitante. O que é que a área requisitante precisa? Elaborar o documento de oficialização de demanda, DOD. Pronto. Então, a partir desse DOD, ele vem para a área de TI, onde a gente faz a avaliação com o PDTI e o PAC. Depois que faz essa avaliação, a gente já manda essas informações para o pessoal da área de licitação, né, que é a equipe de ETS e tal, onde vai definir lista base, oficializar a demanda. Então, quando a gente tiver essa demanda oficializada, com todos os itens necessários que a instituição precisa, o quantitativo, aí volta para a TI, aí a gente vai instituir a equipe de planejamento, elaborar estudo técnico, elaborar termo de referência, fazer mapa de risco. Feito o mapa de risco, a gente manda esses artefatos para realizar a cotação para a equipe de licitação. Depois que ter feito isso, a equipe de licitação autoriza a abertura do processo, volta para a gente de TI, a gente verifica o checklist, né, a conformidade, abre processo e imprime documentação. Pronto, terminou a nossa etapa. Quando chega aqui, vem a área de seleção. A gente sabe que a área de seleção, você já tem um mundo de atividades. Então, a gente criou um macro processo de seleção fornecedor. Então, a gente sabe que tem várias etapas. Então, como a gente quis só focar numa visão macro, a gente criou aqui, a área de licitação vai receber, né, os documentos, por isso que tem essa ligação aqui, ó. Processo, documentação entra. A partir daí, segue o fluxo lá da normativa de vocês, né? Isso, correto. Aí vai sair daqui o quê? Um contrato ou um empenho assinado. Aí vocês vão atualizar mapa de risco. Tem um mapa de risco, fim, terminou a etapa de vocês. Depois disso, aí vem a equipe de gestão de contratos, onde tem que instituir a equipe de fiscalização, fazer o fluxo de gestão e atualizar o mapa de risco. Pronto, fechou o contrato e tem aqui atualizar o mapa de risco e o termo de encerramento de contrato. Então, a gente já rodou várias vezes nesse fluxo, mas a gente sabe que, dependendo do contexto, a coisa pode mudar de figura, né?
pode ser atualizado novamente, adicionar novo fluxo, isso é normal, isso é dinâmico, mas o fluxo que está hoje, ele atende. Mas a gente sabe que o cenário de compras governamentais, ele é muito dinâmico, né? Então, pode ser que a gente atualize junto com o pessoal da PROAD e tem alguma necessidade específica ou suja, né? Pronto, então tem aqui, né, na página da TI tem essas informações. Aqui tem os templates, como eu falei, ó, todos os templates a gente adaptou à nossa realidade, ó, DOD, estudo técnico, termo de referência e mapa de risco. Modelos do governo que a gente pegou, customizou em cima da nossa necessidade. Modelo de parecer especializado, se for a requisição de software, daí. A portaria que está aqui, ó, eu estou aguardando, né, está tudo aqui, XX, que eu estou aguardando a PROAD me mandar, para eu deixar aqui a portaria pública, em breve, né, botei aqui. E aqui embaixo tem todos os referenciais governamentais sobre aquisição. PAC, sistema do PAC, índice de custo de TI, normativa de soluções de TI, instruções normativas, todas as instruções estão aqui, decretos. Então, está tudo mapeado. Então, uma pessoa que quer fazer um processo de aquisição de TI, tudo que precisa está aqui nesse portalzinho. Com todas as informações, com tudo aqui, claro, específico. Daí, a pessoa dá uma lida, olha, e a gente orienta. Isso caso o processo faça ser feito só pelo um campus, né? Uma necessidade específica do campus na área de TI. Não, um exemplo prático, a gente vai fazer um processo de monitoramento IP. Só que na listagem de execução do processo, esse processo a gente só vai fazer em 2021. Mas um campus precisa, para esse ano, esse item de todo jeito. Como a gente está executando outros processos, conforme alinhado com o comitê de administração, a gente não tem como parar para pegar esse processo. Tem que seguir a sequência que foi definida. O campus pode ir lá e fazer um processo só para ele, diante da necessidade. Eu vou fazer uma adesão, vou fazer um processo só para mim. Até onde eu ver, já me corrija se eu estiver errado, mas até onde eu ver, o campus pode ir lá e fazer a contratação específica só para aquele item, só para ele. Quando a gente for fazer o processo global, para toda instituição, ou ele não participa, ou ele só entra com a demanda complementar. Daí, para não dar fracionamento. Mas o entendimento é esse. Ele pode fazer, aí no caso ele vai ter que executar com a equipe de TI essas atividades. Mas se for processos institucionais onde todas as unidades vão participar, aí a reitoria faz isso aí. E para ter uma visão, né, dos processos de TI, a gente criou um painel de monitoramento, que o que é que esse painel faz? Para vocês terem uma ideia, pronto, esse painel aqui é um painel simples, onde vocês podem ver todos os processos que foi feito de TI de 2016 para cá e ver os status e informações. Um exemplo, vou pegar aqui, aquisição de suprimentos de impressão. Tem o ASC de quem fez, ano que se iniciou o processo, o número do processo, o número do pregão, a descrição do item, a validade, link de informações, né, dessa ata, e ano de conclusão, e status finalizado. Então, aqui o cara pode fazer algumas pesquisas, eu quero saber todos que estão em andamento. Vou chegar aqui, o que é que está em andamento hoje? Aquisição de equipamentos de suprimentos de telecomunicações, infraestrutura de rede de solução Wi-Fi e aquisição de solução antivírus. Pronto. Os 3 processos que a TI, que está acontecendo de TI são esses aqui. É o que está em andamento. Então, o cara pode fazer uma pesquisa aqui. Quais são os que estão em planejamento? Chegar aqui, os que estão planejados, está em vermelho. Está planejado aqui, são de equipamento de informática, aqui são licença de FARES, suprimentos, certificado digital na nuvem, aqui são de equipamento de infraestrutura de rede, aqui são de solução Wi-Fi. Então, à medida que a gente terminar aqueles que estão em andamento, aí a gente vem para esses aqui que estão em planejado. Ele pode pesquisar os finalizados, então tem essa estrutura. Ele pode pesquisar um item específico, eu quero achar um de Firewall. Aqui, ele pode, teve 2 pregão de Firewall aqui. Aí ele pode chegar e selecionar e visualizar esses 2 referentes a Firewall. Somente esse aqui. Tá aqui, aqui são licenças de Firewall. Esse é o que está planejado, né? Então aqui
o que é o antigo, o que já foi finalizado. Aqui, ó, o que foi finalizado, o ano, e aqui está o link da ata. Então, a pessoa pode pesquisar pelo itens, pode selecionar o pregão, às vezes você já sabe o número do pregão, tem todos os pregões aqui. Então, é só chegar, eu quero o pregão 04, só isso aqui, já vai direto. Para quem já conheceu o pregão, né? Isso aí é mais para quem convive muito com o processo de TI. Ano de início, quais são todos os processos que iniciou em 2019? Por exemplo, se eu botar aqui, ó. Ele tem uma visão de todos que começaram em 2019, ó. Os que começaram em 2019, 3 foram finalizados, um está em andamento, que é a aquisição de suprimentos de telecomunicações. Ah, eu quero ver agora os anos de conclusão. Aí tem aqui, ó. Rapaz, vem para aqui. Acho que é porque estou compartilhando agora. Ó, os anos de conclusão. Aí você pode dizer, ó, todos que concluíram em 2019. Está ali. Todos que pretendem ser concluído em 2020. Até agora só tem o de telecomunicações, que até onde eu sei está na etapa de pregão, eu creio eu. Mas os outros a gente não botou ano de conclusão porque a gente não sabe, né? Pode ser que termine esse ano ou pode ser que termine o ano que vem. Ô, Hamilton. Oi. Desculpa te interromper aí. Quem falou isso? Edson. Opa, Como é esse de suprimentos aí, telecomunicação, por exemplo, ele já tem ata registrada, já está vigente, está tudo ok. Aí como é que, de alguma forma, eu preciso sinalizar isso para você estar atualizando aí? Como é que você faz esse acompanhamento? Eu preciso saber disso. Normalmente o pessoal me avisa, né? Ô, Quando Edson. Não, mas esse telecomunicações, ele está concluído parcial, porque deu item em deserto, o pessoal está fazendo o remanescente. Acho que até voltou para vocês, não foi, Hamilton? Não, eu falei com o Gerson, a gente quer fazer o seguinte, a gente quer pegar esses itens e fazer um processo específico com eles aberto, porque, pelo que foi me falado, a gente criou um agrupamento e teve 2 agrupamentos que os fornecedores não cotaram ali. Isso. Aí, como não teve, aí a gente vai pegar esses itens e vai botar eles por unidade, né? Onde cada um faz. Aí a gente vai pegar. A gente está terminando de fechar esse para pegar esses itens aí. Não, tranquilo. Eu estou perguntando porque a gente lá comunica um e-mail para geral, para os servidores, informando que já está disponível. Aí eu quero saber se isso é suficiente para você estar atualizando o seu... Pronto, se tu me mandar os artefatos, a ata e tal, eu já faço o meu preenchimento aqui. Eu já deixo atualizado, porque pode ser que alguns itens ali tenham urgência em alguns campos. Então eu mando para a equipe de TI, aí eles verificam o que é que tem urgência e conversa com os DAP e dá procedimento à aquisição. Aí depois tu manda para mim. Amanhã encaminho para você. Pronto, então tem esse painel aqui que a gente criou, né, que está lá na página. Tá aqui. Então, pegando aqui a apresentação, né, então a gente mostrou a atualização do site, fluxo do processo, norma, manual, guia e painel. Então, a gente crê que com essas ações aqui, qualquer unidade que for fazer um processo isolado de TI, né, sem ser o processo institucional, ela consiga executar sem problema nenhum, até porque esses fluxos, esses painéis, enfim, esses artefatos, a gente está em constante alinhamento com a TI dos campos, né, dúvidas e tal, mas a gente sabe que a dúvida vai surgir quando realmente for montar um processo na prática, né, mas a gente está à disposição para dar apoio. A gente não tem como fazer, porque a gente está fazendo os institucionais, né, mas a gente tem como dar orientações. Então, como eu mostrei, tem os templates, é só jogar conteúdo. Se você for ver, jogar conteúdo, tanto a norma manual, linguagem simples, fácil, uma linguagem focada, né, para quem mexe com essa parte técnica, daí, então não vai ter dificuldade, né. Então, aqui, né, onde está lá na página da TI, que eu mostrei para vocês, a planejamento de contratações, tem todas as informações que precisa. Como a gente mostrou lá no painel, não, para mim, o último status que eu tenho estava em licitação. Mas, como o Edson já falou aí, né, foi finalizado parcialmente, ele vai me mandar as informações. A gente está mexendo no antivírus, está na fase de elaboração dos artefatos. Então, breve, aí a gente já deve estar mandando esse processo para a equipe de licitação e a gente está redefinindo a parte de solução Wi-Fi, a gente também está nos artefatos. Então, a ideia é que a gente finalize esses 2 aqui, a gente já começa a trabalhar nos próximos. A princípio, na minha listagem,
que eu tenho lá, deixa eu pegar até o painel aqui, até para mostrar para vocês uma coisa que vocês podem rediscutir, né? Como eu disse, a gente está antivírus e Wi-Fi. Mas se eu for pegar aqui no painel e pegar status de planejado, vou pegar só os planejados. A gente está nessa sequência: aquisição de equipamentos de informática, aquisição de licença de FARE, aquisição de suprimentos, aquisição de certificado em nuvem, aquisição de equipamentos de rede e aquisição de monitoramento IP. Essa é a sequência que eu tenho priorizada. Se vocês tiverem que mudar essa sequência, é só conversar com o Jean e dizer: Jean, a gente definiu em conjunto, comitê, enfim, que a gente está precisando mais de suprimentos do que de equipamento, mais disso do que aquilo. A gente muda a sequência, porque para TI, hoje, a única situação que eu tenho emergencial de TI é a aquisição de licença, de FARE, porque elas vão se vencer o ano que vem. O resto, para mim, tudo é o mesmo grau, falando da TI. Só que essas soluções aqui é tudo solução institucional. Então, os DAPs, junto com a PRODA, que tem que definir a prioridade. O que é comum para todo mundo? Aí vocês definem, podem me mandar a prioridade, e eu... Hamilton. Oi. Não, a gente vai estar efetivando um teste aqui. Eu acho que final desse mês a gente deve estar com isso rodando, mas possivelmente esse de suprimento ele morra. É aquele do almoxarifado virtual, né? Isso. Se for eu tô rodando agora, a gente já vai empenhar agora. E aí, dependendo pelo fluxo que eu vi aqui, dá para matar tranquilamente. Mas aí eu vou, quando a gente rodar ele, que já empenhar, começar a entender, a empresa já fez uma apresentação para a gente vai avaliar, eles vai cadastrar pessoal que vai ter acesso ao sistema para fazer pedido, tudo mais, fazer uns testes. Aí eu acho que até o final desse mês a gente tem testado ele, aí possivelmente, se funcionar tudo direitinho, esse processo aí morre. Até porque ele é um dos processos bem chatos que a gente tem. Se tu puder, em 5 minutos, contextualizar para o pessoal de TI o que é esse almoxarifado em comparação a isso aí, que pode ser que muita gente ainda não saiba o que é. Certo. Não, tranquilo. Assim, essa questão do almoxarifado virtual é o seguinte: a gente participou de uma contratação que foi rodada pelo Instituto Federal do Sul de Minas. E aí nessa contratação entrou no início Reitoria, Salgueiro e Oricuri, que já fizeram parte, entraram como participante na licitação. E, se eu não estou enganado, acho que Floresta estava se organizando aí para pegar carona nele também, mas a gente até conversou com os DAP, com os diretores gerais dos campi, que tentassem pegar também carona nesse processo, que é o seguinte: ele funciona, a gente contratou, na realidade, ao invés de comprar os materiais, é um contrato de serviço. E aí, nesse contrato de serviço, a gente informou inicialmente uma ideia do que é que eu precisaria estar incluindo nesse almoxarifado, né? A gente, para participar, a gente apresentou nossa demanda, que estava lá no PAC, e aí ele abarca uma série de situações. Ele pega material de limpeza, material de expediente, insumo de informática, algumas coisas mais simples de manutenção predial, peças simples, como interruptor, tomada, essas besteirinhas mais simples, toner e cartucho. Ele permite também alguns insumozinhos de utensílios domésticos, também estão abarcados nesse processo. E ainda existe a possibilidade da gente tentar incluir itens novos. E aí, para tentar incluir itens novos, assim, a gente só precisa levantar a demanda, passar para a empresa, e aí ela vai fazer uma avaliação se aquele item novo que a gente está querendo é algo que é fácil dela incluir no processo. E aí, qual é a vantagem disso? É que a gente, por exemplo, se a gente olhar para esse processo de suprimentos de informática, todo mundo deve saber que isso é um processo bem chato de licitar, porque ele envolve de tudo, né? Vai desde pilha, bateria, conector, alguns cabos, vai mouse, teclado, aquela miudeza toda que a gente precisa para o dia a dia. E nesse processo a gente pode estar selecionando assim, qual é a vantagem? Ao invés de eu ter um pedido que eu fizer, então, tipo, o pedido mínimo desse processo são R$200.
nesse meu pacote, que eles chamam lá no processo de kit, nesse meu kit de R$ 200, por exemplo, se eu quiser comprar, que aí é aquelas pecinhas chatas de se comprar, né? Como pegar coisa da TI. Aquela bateria 232, que usa Você para mora. placa-mãe, que usa para placa-mãe. Por exemplo, se eu precisar de uma bateria daquela, eu posso incluir no meu pedido, só uma, que é uma coisinha baratinha. O que eu preciso é fechar um pedido de R$ 200. Se nesse pedido de R$ 200 eu quiser colocar uma 232, eu quiser colocar um conector para cabo de rede, eu quiser colocar um cabo VGA, se eu quiser montar o processo todinho com item de cada para chegar nos R$ 200, eu posso. É diferente de um pedido nosso padrão da licitação, que, por exemplo, se um fornecedor só ganhou a bateria, eu nunca vou conseguir pedir uma bateria só. Eu vou ter que pedir um volume que compense aquele fornecedor mandar para a gente. E nesse modelo, não, ele é bem menos burocrático, porque, inclusive, eu posso, no mesmo pedido, estar pedindo coisa de TI, estar pedindo coisa de manutenção, estar pedindo toner, estar pedindo material de expediente. Assim, a única limitação dele é esse kit. Sem contar que todo o processo de fazer a licitação já foi feito, né, Jean? Isso, assim, e aí, tipo, ele engloba... Né? A gente só vai pedir como é que... E assim, e outra coisa, ele engloba, basicamente, são 5 licitações em uma só. E são 5 licitações bem complexas, porque se a gente pegar, toner, que é um processo totalmente chato, porque tem toda aquela questão de amostra, aquelas situações todas que a gente tem que ver. Esses insumos são chatos por conta da miudeza e às vezes você quer pedir um quantitativozinho pequenininho, aí não consegue fornecedor, porque para ele não é interessante mandar. E vem material de expediente, assim, são processos nossos chatos de se executar que foi compilado em um só. E assim, com essa vantagem de você, na hora do pedido, você tem liberdade de mudar o pedido da forma que você quiser. Inclusive misturando itens. Ele só, É bem interessante essa ideia de o cara renova anualmente, Jean? É como ele funciona como continuado. Poxa, massa. Muito boa ideia. Isso já é um incentivo aí aos campi, ó. Pessoal, quem puder, faça. Para quem já participou de um processo de suprimento, ou de tone, ou de informática. Para você ter ideia, quando a gente fez de informática, em 2016, Sérgio, não sei se o Sérgio está aqui no grupo, a gente registrou 5 alicates. Aí a gente só precisava de um. O fornecedor disse, não tem condições de eu dar um, porque o custo maior de eu enviar para vocês, o frete é maior do que o próprio alicate. Teve outro caso mesmo, que a gente pegou umas bolsas aí, que o cara mandou, a bolsa estava fora do padrão. O cara pegou e disse, fica com a bolsa, a gente não quer mais não. Aí eu disse, por quê? Não, porque só para eu trazer para cá, o custo é maior do que eu enviar a bolsa. Então, é complicado essa parte de suprimentos. Para quem já participou, o fornecedor só aceita pelo menos um pedido mínimo para ter viabilidade de enviar o produto. E teve vários itens que a gente não conseguiu pegar, HD externo, Sérgio, algumas memórias, então teve várias coisas porque não era viável para o fornecedor enviar. Ganhou um fornecedor do Rio, parece, e a gente teve muito complicador. Aí essa logística que a gente falou dos kits aí, você monta o kit e com certeza sempre vai ter uma necessidade e você adquire. Kit de 200, 300, 400, 500 reais. Não precisa eu adquirir um item só. Então, quem não participou... E é uma organização que até o campus faz na hora do pedido, porque assim, no pedido ele cria inclusive uma logística de hierarquia, né? Tem uma pessoa no campus que aprova, você define quem pede, e tem a pessoa que aprova, e aí na realidade na hora de você fechar, você fecha ali um pedido só com várias solicitações. E nessa abrangência, né? Eu posso, num pedido só, eu posso englobar essas 5 licitações. Eu não vou fazer um pedido só com coisas de suprimento de informática. Eu posso botar 1 litro de álcool gel, um mouse, um teclado, e eu faço esse mix todo e monto meu pedido. É como se eu estivesse comprando mesmo na internet, fazendo lá um meu carrinho de compra na internet mesmo. Muito mais vantagem. É estilo outsourcing, né? Outsourcing você mata a aquisição de impressora, aquisição de insumo e manutenção de impressora. 3 processos em um, quando você adquire o outsourcing. E esse almoxarifado aí você mata N processos, que é complicado, é chato, e a logística é melhor, e ainda é continuado. 5 anos, poxa.
Quem não participou, tá aí o incentivo a participar aí desse almoxarifado virtual. Tá aí. Então, pessoal, dando andamento aqui, tá aqui, né, os processos em andamento. Isso é o que está acontecendo dentro da instituição, né? Caso, quando a gente terminar esses dois, a gente vai para equipamento. Caso tenha alguma outra demanda que seja mais prioritária do que equipamento de informática, me avisar que a gente faz o remanejamento. Pode conversar com o Jean me passa e a gente refaz. Mas hoje a gente está em antivírus, porque o antivírus corporativo se vence final do ano, de todas as unidades, de dezembro para janeiro, e solução Wi-Fi que, como a nossa demanda de acesso à internet dentro das unidades está sendo muito grande, então a ideia é que a gente expanda todos os equipamentos, onde consiga aí qualquer local que o aluno tiver e o docente tiver, ele vai conseguir ter acesso à internet. Então, tem muitos campos aí que estão incompletos, eu só estou com 20%, 30% da solução, então a ideia é que a gente eliminar esse déficit aí. E o outro que eu acho ainda dos mais importantes são as IRPs governamentais. Essas daí vocês não podem perder de jeito nenhum, porque o maior facilitador, ele tira um peso de fazer nosso processo aqui. Eu recebi um e-mail semana passada do portal de compra, não sei se vocês receberam, eu recebi do pessoal de TI de lá do governo, ele mandou o planejamento das IRPs que eles vão lançar esse ano. Então, aqui, ó, seguindo do primeiro da planilha, ativos de rede, eles vão lançar na primeira semana de agosto. Dependendo, a gente já mata o nosso processo de aquisição de ativos de rede. Dependendo, a gente tem que ver o conteúdo. Essa de desktop, notebook, monitor, teve agora, ó, já foi encerrada, foi na previsão da IRP, ó, segunda quinzena de novembro. Ó, se a gente montar uma aquisição de notebook aqui, ou desktop, eu garanto a você que, vocês sabem melhor do que eu, né, que no RP do governo a gente consegue, no mínimo, 30% o valor mais baixo. Porque é a nível Brasil, né? O cara está registrando lá 100 mil, 200 mil equipamentos. Aqui a gente vai registrar o quê? 200, 300, 400 equipamentos. Então, veja a diferença e a vantagem de participar dessa ERP. Essa já foi, e já foi finalizada. Vai estar de nuvem, primeira quinzena de julho, ele já teve a previsão da RP, né? Já foi lançada. Vai ter de software de banco de dados, sistemas operacionais, ó, vai ser agora, segunda quinzena de agosto, para quem precisa nos seus parques de Windows. Então, vai ser lançado. Então, quando eu receber as informações, eu passo para vocês. Então, para quem tiver demanda, a gente precisa de um laboratório só com máquina Windows, a gente não tem, então vai estar aqui nessa RP, já vai ser agora em agosto. Suíte de escritório já finalizou, Office, já foi enviada para vocês anteriormente, informação. A gente está vendo essa aqui, ó, software de virtualização, que é a RP15. Essa praticamente é só para reitoria. Eu estou vendo com o pessoal de infraestrutura de redes, né? Mas esse aqui vai ser para telefonia. E outra que finalizou foi telefonia fixa e móvel, que foi, eu acho que foi no início, a previsão da RP é 2020. Então, para quem estava com problema de telefonia fixa e móvel, lembrando, pessoal, que aqui na reitoria a gente tem um processo de telefonia móvel aqui, por um IRP, o valor é muito baixo em comparação se a gente fosse fazer para a gente. Até porque fazer um processo de telefonia, tanto fixa como móvel, na nossa região é muito complicado. Praticamente a gente fica a mercê das operadoras. Você tem que fazer o termo de referência do jeito que elas querem praticamente, né? Mas claro que a gente pode ir naquela logística, se der deserto a primeira vez, se der deserto a segunda, aí a gente pode contratar direto, mas é complicado. Então, isso aqui é as RPs que o governo vai lançar na área de TI para esse ano. Então, vocês ficarem atentos, participem, oportunidade grande, porque para fazer adesão lá, depois é só você fazer um processo interno com estudo técnico. Você nem precisa fazer termo de referência. Você só precisa fazer o estudo técnico e o DOD. E eles até dão um modelo de ETP, né? Eles já têm, eles dão um modelo como referência. Já dá o modelo de ETP como referência, aí, você só moda. Só moda e pronto. E faz a adequação. Daí. Então, pessoal, projetos futuros referente a isso aí, a gente vai começar a mexer, né, numa norma operacional de gestão de contratos de TI. Essa
norma operacional, eu acho que não está perguntando, mas não está tendo um manual de gestão de contratos? Sim, a gente já conversou com o pessoal responsável pelo manual de gestão de contratos. Essa norma operacional nossa vai ser um anexo desse manual que a equipe de contratos dos campos, junto com a reitoria, estão fazendo. Então, a gente já conversou, já alinhou. Aí você, mas, Hamilton, é diferente? É. A parte de gestão de contrato de TI tem alguns termos diferentes, tem alguns documentos diferentes em cima do Comprasnet, né? Do Comprasnet não, da IN01. E o outro é o sistema de gestão de contratos, né? Então, a gente está para usar o sistema de gestão de contratos do SWAP. A gente já fez uns alinhamentos junto com a equipe de contrato das unidades. Então, eu acho que só está aguardando algum alinhamento aí da PROAD junto com o DAP, com o pessoal de contratos, para a gente fazer uma apresentação final sobre o módulo de contratos. Mas, assim, para o pessoal que mexe com contratos, todos foram unânimes. Tiveram dúvidas, normal, a gente fez um procedimento de gestão de contratos dentro do sistema, tudo ocorreu perfeito, conseguiu cadastrar o contrato. Até para você ter uma ideia, um DAP hoje, se um DAP chegar e dizer, eu quero saber quantos contratos estão para se vencer em um ano 2019, ele em 2 cliques ele consegue ter as informações. Quem são os fiscais desse contrato? Já pagou? Está algum déficit? Saber as notificações do contrato, o que é que está pendente ainda, tudo. tem tudo. Hoje, O que é que os fiscais notificaram, o que é que está pendente de resolver. Hoje, se eu chegar assim, pegar qualquer campus aqui, chegar a perguntar qualquer DAP aqui, cara, sobre o processo X lá do campus, como é que tá? Quem são os fiscais? Primeira coisa que você vai dizer, bicho, eu vou ver lá. Você vai falar com o seu gestor de contratos lá, vai dizer, cara, ele vai atrás do processo físico, vai folhear onde é que está a informação. Ó, tem algum adendo, teve algum aditivo, teve algum problema, cara, bicho, deixa eu pegar o contrato, deixa eu pegar o processo para eu ver. Então, no interface, você tem todas essas informações daí. Mas, assim, eu estou só dando a novidade, mas quando a gente for marcar a reunião aí, estou aguardando só Jean alinhar aí com vocês, a gente vai mostrar na prática como é que funciona e vocês vão ver a facilidade de vocês fazerem gestão de contratos. Isso aqui eu botei de TI. Toda a documentação do contrato vai estar num lugar só. Então, sim, todos os integrantes vão ter acesso a todos os documentos de cada contrato, entendeu? Vai ser bem mais... Vai estar tudo centralizado. Não vai estar tudo espalhado em pastas, num computador, no outro, entendeu? Mais fácil. E até problema de... Como é o nome? Inconsistência. De finalização, renovação, né? Você consegue ter uma visão de todos os contratos que vão se vencer para você renovar. De prazo, acréscimo, supressão, repactuação, tudo isso aí, isso é uma mão na roda. Quanto é que falta pagar do contrato, tem toda a contabilidade do contrato, então, negócio bem, bem estruturado. Pronto, então isso aí são os projetos futuros, né? Que é um futuro breve aí, dependendo aí dos DAP com a PROAD, definir para a gente fazer a apresentação. O do SWAP e do gestão de contrato já está o sistema pronto, né? A questão agora é só burocrática para oficializar o uso. Isso. Então, pessoal, deixa aí palavra livre para vocês aí comentarem, dúvidas, enfim. A gente queria mostrar esse alinhamento, né? Até junto com o pessoal de TI aí, até se tiver alguma coisa desalinhada, a gente tentar ajustar. Então, a ideia é essa, porque, como vocês sabem, todo o processo de TI, ele depende de várias fases. Aí. Então, não é só a TI, tem a gente, depois vai para vocês, então tem que ter esse alinhamento. Até alguém aqui de Oricuri que falou, foi a Luiz, não foi? É a Luiz? Isso, Hamilton, foi a Luiz, eu. Aloysio, opa, Aloysio, se vocês forem fazer adesão, Aloysio, é aquele negócio. Na normativa, o que é que ele diz? Ele diz que se for abaixo de um valor lá, que é 176 mil, não é obrigatório você usar os artefatos da IN01. Porém, o seu processo fica mais factível a passar por auditoria, porque você não tem nenhuma referência, você está botando a justificativa lá e tal, então tem que ser uma justificativa bem plausível, bem amarrada, para não ter que responder por que você está fazendo adesão e não está fazendo um processo licitatório. Então tem todos esses parâmetros que tem que avaliar. O ideal é
executar os artefatos, porque você vai no estudo técnico provar por que você está fazendo uma adesão e não fazendo um processo licitatório. Você tem que Compreendo. dizer, eu estou fazendo adesão por Para causa esse disso. caso aí não sendo obrigatório, mas os órgãos de controle recomendam usar até para salvaguardar a própria equipe, entendeu? De futuras auditorias e etc. Isso. Não é Aí, como eu disse, né? Se você está fazendo uma Porque a adesão, documentação ela veio para ajudar, então ela está aí para proteger a própria equipe, que antigamente não usava os documentos e se dava mal nas auditorias e punição e etc, entendeu? Por erro, né? Às vezes nem porque nem por saber, por erro mesmo, normal, do processo. isso. Não, assim, é Então, porque, na verdade, a gente já estava sabendo sobre essa questão do ETP digital. Aí, quando eu fui buscar informações, eu fiquei sabendo que, como, por ser uma contratação de TI, uma adesão de notebooks, ser pela TI, aí a gente informar sobre como faria esse ETP digital, se vocês já estavam por dentro dessa nova documentação que a gente tem que colocar nos processos agora, né? Aí foi quando eu falei com Joana, aqui da TI, que ela disse que vocês já estavam se mobilizando e fazendo até, acho que era treinamento, essa porra do tipo, sobre essa questão do ETP digital. Aí eu fiquei no aguardo para saber se em relação à adesão, a gente também teria que fazer, né? Mas no caso não somos nós, é o pessoal da TI que tem que fazer, no caso, com assim, claro que com a gente pelo meio, não é isso? isso. Daí. Aí é aquele, você pode fazer todo o procedimento com aqueles artefatos que a gente mostrou na página, o pessoal da TI junto com vocês. Se lá na frente realmente precisar usar ATP digital, pelo que eu vi aqui o manual, é só jogar o conteúdo lá dentro. Se tiver faltando algum campo, você cria. Não vai ter problema não. Mas assim, todo o material, todos os artefatos que precisam, tá ali. Como eu disse, a principal estratégica aí na adesão é você justificar porque você está fazendo a adesão de ser notebook. É em cima de quê? Qual o projeto? Vai para onde? Vai para quê? É isso que tem que estar documentado no estudo técnico. Correto. Daí. Ô, Aloysio, é importante lembrar, né, que a gente, apesar da intenção de adesão, a gente não abre processo para adesão, né? Essa decisão é tomada lá na frente. Então, a gente faz um processo como se fosse licitar normalmente. E aí, daí também a necessidade de fazer também um estudo técnico preliminar antes. Independente se vai ser adesão ou não, entendeu? Ah, beleza. Pronto, pessoal, alguém quer comentar mais alguma coisa? Jean, pessoal dos DAPA aí. É hora de tirar dúvida agora que está todo mundo, né? Então é hora da gente discutir, falar. Aí, senão a gente, no decorrer do fluxo do processo, a gente dá um apoio aí, o pessoal de TI já está sabendo de todas essas informações, mas se precisar de tirar a dúvida, a oportunidade é agora, que está todo mundo aqui, que a gente já sabe que é difícil, questão de tempo e outras atividades, mas a gente está com uma oportunidade única aí para tirar dúvida. Quem não tiver, é só colocar assim aí no chat para a gente dizer que está tudo ok. Ô, Hamilton, Oi. da parte de gestão de contratos é interessante demais, viu? Quanto antes puder ser feito isso aí, até aproveitar que Jean está por aqui, os outros dados, é muito interessante. A gente teria uma informação mais rápida, né? Não tá, toda hora tem que estar fazendo consulta. Danilo, só para dar um adendo que você falou, pela parte de TI, o sistema já está ok. Pela equipe de contratos, que a gente ficou quase 3 horas, com todos os atores que mexem com contratos nos campos, todos aprovaram. Não teve ninguém que chegou para mim na apresentação e disse, isso não serve. Os que estavam na dúvida, a gente tirou as dúvidas e depois eles mudaram de ideia, não, então serve. Então, assim, pelo que a gente chegou a um consenso, ele só precisa a pró-reitoria, junto com os DAP, entrar no consenso, porque vocês vão estar gerenciando isso aí. Então, vocês têm que homologar isso dentro do departamento daí, e junto com ele. Então, a ideia é que, na última instância de DAP e PROAD, homologue e oficialize junto com o pessoal de contratos. Daí, porque eles viram que vai ajudar muito a etapa, o que eles fazem hoje, né? Pelo que eles falou. Então, assim, o sistema já está tudo pronto. É só vocês... Ô, Hamilton. Não, assim, a questão do sistema de contrato,
Pronto, Ian, quando a gente terminar essa parte dos estudos preliminares. Quando a gente, a questão dos contratos, na realidade é o seguinte, é porque tem umas questões que eu estou fechando aqui que tem vinculação direta com algumas coisas do regramento da própria IN e o que o pessoal colocou no sistema, no modelo deles, porque assim, tem alguns regramentos que o pessoal de contrato propôs no manual deles que tornam algumas situações de condução no campus inviáveis. Toma algumas limitações de número de contrato por fiscal, umas coisas que estão precisando fazer um ajuste mais fino. Aí, a partir disso, é isso que está aprendendo ainda um pouco essa movimentação mais clara de como fazer essa organização. Porque, tipo, uma das questões que tinha era um alinhamento por número, assim, era o número de contratos, mas sem uma amarração, assim, de tipo de complexibilidade de contratos. E aí isso tornava a coisa mais ou menos inviável, porque a gente sabe que tem contratos que praticamente não tem muito que o fiscal está fazendo, como contrato de água, E tem outros que só precisa de um para matar. Então, assim, contrato de água, energia, luz, você receber um material. Então, tipo, eu sou fiscal do contrato de material de expediente, eu sou fiscal do contrato de computador. A participação sua naquele contrato é o quê? O equipamento chegou, você recebeu, verificou, deu a teste, tá ok. Ele só vai lhe dar algum problema lá na frente, se a gente for falar de computador, caso tenha vinculação de garantia, de defeito, alguma coisa assim. Mas, assim, via de regra, não é um contrato complexo. Então, tipo, eu não posso comparar esse contrato com um contrato de terceirizado. E a limitação estava O de obra, né? uma régua só para todo mundo. Então, tipo, se eu limitar, por exemplo, se eu fosse pensar, não lembro agora qual foi o número que eles colocaram, mas, tipo, se eu limito a 3 contratos e a pessoa pega, por exemplo, água e luz, que são contratos que não dão trabalho, já causa uma limitação enorme nos campos, principalmente que o volume de servidor nos campos é bem reduzido. Então, é um pouco desse alinhamento que eu vou fechar com eles, para que a gente possa realmente seguir, mas assim, o planejamento é correr com isso, é tanto que já havia um tempão que eu vinha perturbando a Milton para a gente colocar esse sistema para rodar, e agora que conseguiu, e principalmente agora que está com a versão nova do SWAP, Isso. aí é que a gente vai, que aí já traz algumas outras melhorias, é que a gente vai colocar realmente a coisa para rodar. Mas assim, eu estou dependendo só desse ajuste mesmo. Eu fazendo esse ajuste, a gente já marca para bater o martelo nisso aí. Tranquilo. Pessoal, mais alguma dúvida? Boa tarde. Hamilton, o módulo de patrimônio, tem alguma previsão de ser operado ou não? SEASG. Não tem nada a ver com swap, é outra discussão. É um negócio que está demorado. No caso, Rodolfo, a gente já conversou com o pessoal da PROAD. Hoje, toda a parte de patrimônio almoxarifado vai ser o CIADS. Aí é um outro software que já é obrigatório a gente utilizar. Aí já é uma discussão maior, que depois acho que já vai agendar uma reunião aí para oficializar. Mas, assim, a equipe de TI já está ciente. Já é um outro software mais complexo fornecido pelo governo, entendeu? Uhum. E ele é alinhado com o CIASG e o CIAF, né? Ele chama de software estruturante. Isso, é porque assim, a questão do CIAS, assim, a gente tinha feito um alinhamento no ano passado no encontro da administração, mas essa questão da pandemia acabou bagunçando um pouco algumas questões, mas a gente vai puxar isso aí de novo, porque assim, o problema da implantação do CIAS de hoje é mais contábil do que de sistema. Certo. Porque como ele é integrado com o CIASG, mas principalmente com o CIAF, na realidade o CIASG ele puxa só para pegar algumas informações, a bronca maior é com o CIAF, a gente precisa primeiro fazer uma limpeza no nosso CIAF para depois trabalhar com ele. Então, assim, a gente primeiro precisa arrumar a casa, descobrir onde é que está patrimônio, ajustar a depreciação, assim, tem um trabalho enorme para ser feito dentro do CIAF. Um trabalho bem pesado para ser feito, né? Antes de entrar para usar o sistema. Até porque quando a gente foi implementar o SWAP, a gente teve que fazer um trabalho gigantesco no CIGEP.
O pessoal do RH teve que estruturar a nossa árvore todinha, organizar a hierarquia, a organograma e tudo para o SWAP funcionar. Então, eu creio que essa estrutura do CIADES vai entrar no mesmo esquema aí de reestruturação de almoxarifado virtual, onde divide aí, tem toda uma logística aí. E assim, tem uns probleminha a mais, por exemplo, quando a gente pega, principalmente zona rural, Petrolinas, que são os mais antigos, que tem toda uma problemática de item que era de um tipo de escola, mudou para outro, recebeu o item de outro. Assim, a parte patrimonial tem toda uma complexibilidade. Aí, quando a gente vai olhar, por exemplo, para Uricuri e Salgueiro, que quando iniciaram não tinha CNPJ ainda, foi comprado coisa no Zona Rural, coisa em Petrolina, coisa na reitoria. Aí está no patrimônio do campo, mas no CIAF está na reitoria ou está em outro. Assim, aí tem essa arrumação todinha para ser feita. Porque como o sistema puxa a informação do CIAF, você primeiro tem que fazer a arrumação no CIAF para depois adotar ele. Isso. Ok. Beleza, professor, obrigado. Só isso. Jean, Carlos Oi. aqui de Santa Maria, tudo bom? Tudo. Eu tenho uma dúvida, porque a gente está passando por uma auditoria justamente sobre patrimônio agora. E aí um dos itens lá solicitava o lançamento da depreciação no CIAF. Sim. E o que é que acontece? Por não ter sistema próprio para passar para a contabilidade, o setor de patrimônio para passar para a contabilidade, a setorial contábil da reitoria falou à nossa contadora que não tem como fazer isso, que precisa ser passado essas informações via um sistema. E aí, como é que a gente vai fazer nesse caso? Rapaz, na realidade, a obrigação do sistema não tem, não. O que precisa chegar, porque assim, o que o patrimônio precisa passar para a contabilidade é a informação. Se ele passar essa informação numa planilha de Excel, a contabilidade faz o trabalho dela. Beleza. Foi isso que a gente questionou junto também com Damiana, e Damiana passou para a gente que se fosse, inclusive, passado para uma planilha do Excel, seria possível. Aí a contadora entrou em contato com a reitoria e o rapaz disse que não vê a viabilidade não, sem as informações condensadas, organizadas no sistema, entendeu? Não, porque assim, o sistema é um facilitador, é um complemento. Então, assim, o que a contadora precisa fazer é dizer... Mas agora tem que viabilizar via planilha, né? Não tem como... Assim, o que a contadora tem que dizer para o patrimônio é o seguinte: olha, eu preciso, a informação para mim, eu preciso de tal informação. Que é o quê? Olha, para ela poder depreciar, uma informação básica é o valor do equipamento quando foi comprado, quando é que ele foi adquirido. E aí ela vai fazer a conta dela, foi adquirida em 2019, no mês tal, no dia tal, para hoje... a depreciação para esse tipo de material, o valor dele agora vai ser X. Pronto, aí ela vai entrar no CIAF e alimentar essa informação no CIAF. Então, assim, isso não tem, assim, o sistema é para facilitar a nossa vida. A falta dele não impede de forma nenhuma da depreciação acontecer. Ok, obrigado. Eu vou passar para ela essa informação. Valeu, Jean. Bom, pessoal, mais alguma dúvida aí? Aproveitar aí a oportunidade que a gente está todo mundo aqui, de alinhar, está tudo tranquilo. A gente sabe que as dúvidas só vai ser no decorrer. Mas, pessoal, então, assim, para a gente fechar, então aí tá a equipe, né, da reitoria aí, tanto a área de TI como a PROAD disponível para ajudar quem for fazer os processos específicos da sua unidade, né? O pessoal de TI já sabe aí. A gente sabe que já existem alguns processos sendo executados, algumas Campos Petrolina estão fazendo um processo de outsourcing, de impressão lá, então a equipe está lá envolvida aí também, então a gente precisou de orientação. A dica que eu dou para vocês é o seguinte: precisou de orientação, converse com a equipe de TI de vocês, porque a gente tem, praticamente a gente se fala todo dia a equipe de TI. A gente tem um grupo geral, né, da TI, então tem livre acesso todo mundo. Então, primeiramente, converse com a equipe de TI de vocês, a equipe de vocês tem as informações. Se eles não souberem, eu não puder lhe ajudar na hora, eles vêm nos procurar e a gente consegue dar a informação mais rápido. Mas caso vocês queiram ir direto para a gente, sem problema nenhum. Mas o caminho mais fácil, eu creio que seja a equipe de TI da unidade.
converse com eles, porque muitas dúvidas ele já pode tirar com vocês lá, e ele realmente só vai procurar a gente o que realmente for necessário. Precisou de alguma orientação, ajuda, a gente abre um Meet aí e dá toda a orientação de como deve preencher, como é que deve fazer, aí como é que deve seguir. Aquele portal que eu mostrei para vocês tem tudo. Se seguir o que está ali naquele portal, não tem nada, até porque aquele portal já foi validado em vários processos. Então, não tem como ter erro se seguir aquele checklist, as normas operacionais, está tudo bem definido, né? Então, já tem uns canais aí para entrar em contato com a gente, tem um pessoal também da PROAD aí, se tiver dificuldade em encontrar alguém da TI do campus ou da reitoria, pode conversar com a PROAD, também a gente tem uma aproximação grande com a PROAD, a gente se fala com frequência também, pode chegar para a gente tentar ajudar aí vocês. Qualquer informação aí, todo mundo está à disposição para a gente ajudar, né? Porque, como eu disse, o sucesso de um processo depende de todos, não depende só de uma parte. Se só um fizer a parte, o processo não tem êxito. Então, tem que estar todo mundo em conjunto. E hoje, o que eu vejo, a nossa maior luta é diminuir tempo. A gente conseguir executar um processo em o tempo menor possível, né? Até porque a gente necessita daquela aquisição, daquele serviço. Então, a ideia é desburocratizar. Aí eu creio que com esse alinhamento, a gente evita essa desburocratização, né? E quando a gente mandar as informações para a área de seleção, ela já vai praticamente com tudo que ela precisa para executar. Não precisa estar voltando, vai aqueles bate e volta de processo, né? Vai, sobe, desce, sobe, desce. Então, a ideia é que o processo só vá no máximo uma vez. Se voltar, é por causa da procuradoria para fazer alguma correção. Mas, em termos de TI e DAP, daí tem que ser o mínimo de problema para a finalização do processo. Então, pessoal, finaliza aqui. Um final de tarde aí para vocês, né? Então, precisar, estamos aí à disposição. Quando eu terminar aqui, eu vou fechar a gravação, eu mando para o e-mail de vocês e vocês botam no Zap aí ou em outras mídias aí para espalhar para o pessoal. Então, um abraço, até mais.